Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Um assunto muito recorrente aí pra gente, principalmente nas cobranças de provas de vestibulares, concursos, enfim, está sempre presente porque é um assunto muito dinâmico, muito atual sobre a Divisão Internacional do Trabalho, a famosa DIT, beleza? Então, fica a pergunta no ar. O que é a DIT? Né? Ela vai ser a Divisão Internacional do Trabalho, nomezinho grande, mas o que isso na verdade é? Na verdade, vai compreender todas as especificidades, ou seja, todas as particularidades que vão estar presentes envolvidas em todo o sistema produtivo do mundo. Todas as partes e as cadeias produtivas que vão estar envolvidas dentro do serviço, obviamente dentro desse espaço geográfico mundial. Então, como que vai funcionar toda a produção mundial quando ela está correlacionada, quando ela está toda ela inserida dentro de um mesmo sistema, porém não necessariamente em um mesmo local. E é sobre isso que as relações comerciais e as relações de produção vão estar inseridas dentro do know-how ou dentro aí do conjunto da DIT, beleza? Então vamos lá. Se eu entendo que a DIT vai se basear, obviamente, na economia mundial e ela vai ter todo o sistema de relação de produção em troca, obviamente, do que ela vai ter, entre o que ela vai oferecer, entre o que ela vai receber nessas operações do mundo. Eu vou ter que entender de que a DIT ela vai estar muito atrelada ao capitalismo. Ela vai estar muito atrelada a essa ideia e essa corrente capitalista de receber algo em troca, de fazer para receber, de produzir para ter lucro. É sobre isso que nenhum país, por exemplo, vai ser autossuficiente ao ponto de se promover 100% economicamente. Todo país ele precisa ter uma dependência, ele precisa ter uma relação de troca. Então, ele oferece alguma coisa em troca de outra. Ele oferece alguma coisa para receber uma outra situação para que ele possa ser estabelecido. E aí, cada país vai ter algo a oferecer, seja ele algo num nível acentuado ou num nível teoricamente abaixo daquilo que lhe é oferecido. É sobre isso que a gente vai falar um pouco melhor aqui. Então, se eu falei que está atrelado, eu tenho que entender o que é o capitalismo. Então, em essência, o que ele vai ser? Vai ser esse sistema socioeconômico que vai estar sobre os meios de produção. Aí a gente pode falar de terras, de propriedades, de fábricas, de máquinas, de edifícios, enfim. Todo o dinheiro, todo o capital, ele vai ser, né, tanto privado quanto público, mas ele tem um dono, ele tem alguém que administra, ele tem alguém que faz, que vai gerir esse dinheiro. E as principais marcas do capitalismo vão ser, por exemplo, as mercadorias são destinadas para venda, ela precisa ter um lucro, ela precisa ter um retorno financeiro daquilo que ela está vendendo. A negociação é feita por dinheiro, não é assim, vou te vender aqui, em troca eu te dou um abraço. Não, ele tem um valor inserido, ele tem um valor para ter um retorno. Esse modelo capitalista vai, por exemplo, colocar poderes sobre outros, de demissão, de admitir, de contratar, de fazer, tudo isso para que haja uma maior produção e retorno do dinheiro aplicado sobre aquele serviço. Então vamos lá. Se essas características da DIT, eu tenho que entender o seguinte: ele nunca vai ser real e nunca vai ser imutável. Ele pode ser alterado. Eu tenho algum país que ele pode sair de uma posição para outra. Ele pode sair de um país, de um status, por exemplo, de apresentar estritamente uma força de mão de obra, por exemplo, e ele se desenvolver no decorrer dos anos e apresentar um novo perfil de economia, um novo perfil de atividade industrial, um novo perfil de atividade econômica que pode mudar a função dele nessa engrenagem toda produtiva. Então, esses países podem mudar de função dentro desse sistema no decorrer dos anos. E o que você tem que se ligar, gente? Tudo vai começar no Pacto Colonial. Tudo vai começar quando eu tenho o seguinte: eu tenho a metrópole e a colônia. O que vai acontecer dentro do Pacto Colonial? A metrópole vai enviar o que para a colônia? Produtos manufaturados, ou seja, produtos transformados, produtos alterados, né, e obviamente escravizados. A colônia vai mandar o que para a metrópole? Ela vai mandar matérias-primas,
produtos tropicais, metais preciosos, e existia essa troca, essa interdependência. A colônia sempre mandando produtos primários para a metrópole, em troca a metrópole manda para ela produtos alterados, e fica esse ciclo vicioso do pacto colonial. Dentro desse sistema, nós vamos ver que o capitalismo ele começa a mudar no decorrer dos anos. Ele começa a mudar no decorrer dos séculos. Nós vamos ter três etapas básicas: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O que vai acontecer no capitalismo comercial, que vai datar aí do século XV ao século XVI? As colônias vão continuar fazendo a extração de produtos primários, trabalho de escravos, de especiarias, produtos tropicais, mandando para as metrópoles. As metrópoles vão fazer o quê? Vão ter toda a produção e exportação de produtos manufaturados, mandando para essas colônias. A partir do século XVII em diante, a gente tem agora as colônias e os países agora sendo chamados de países subdesenvolvidos, né, com o rompimento aí do processo colonialista. Esses países subdesenvolvidos passam a fornecer também matérias-primas, produtos primários e agrícolas, né, cuidando principalmente da parte de alimentação e os recursos minerais, mandando para as metrópoles. O que as metrópoles vão devolver? Vão devolver essa transformação dessa matéria-prima em produtos industrializados. Ok? Por fim, a gente chega aí entre o século XX para frente, né? Os países subdesenvolvidos eles têm uma característica de terem produtos agora industrializados e também as matérias-primas, e os países desenvolvidos vão devolver agora produtos industrializados, altas tecnologias e investimento para esses países. Então a troca que eu vou tendo agora ainda continua sendo de países mais pobres ou de países não tão desenvolvidos, mandando ainda tendo essa relação de produtos primários para esses países ricos e esses países industrializados. A DIT vai ter esse sistema, ela vai ter essa forma de trabalhar entre como aquilo que a gente falou, as colônias mandando sempre materiais primários e as metrópoles produtos industrializados. Hoje, a DIT vai se manter na nova DIT. Esses países industrializados e desenvolvidos mandam agora recursos financeiros através do capitalismo financeiro, que vai se basear principalmente nas relações econômicas, baseado nas transações de bolsa de valores. Nós temos agora a aplicação dos royalties, que vão ser as porcentagens que esses países vão liberar, os países mais pobres vão liberar para os países ricos, por abrirem os seus territórios para a exploração dos seus recursos de países estrangeiros dentro dos seus territórios. Então eu tenho toda uma troca, principalmente no capitalismo financeiro, depois aí da Primeira Guerra Mundial. Okay? A DIT clássica, né, como a gente falou, que vai ser a segunda, vão ter as mesmas características com a descolonização da África e da Ásia. Eu tenho um aumento muito grande de países subdesenvolvidos, principalmente depois que essas ex-colônias africanas, tanto asiáticas e americanas, tenham aí um papel mais predominante no processo mundial. As empresas globais, surge agora, né, emerge agora um papel novo das empresas globais depois da Segunda Guerra. Essas empresas agora, elas vão fazer o quê? Elas têm matéria-prima, né, elas precisam de matéria-prima, elas têm mercado consumidor, precisam de mão de obra barata, e aí, obviamente, qual é a minha intenção? É ter uma ampliação dos meus lucros, ampliação dos meus recursos financeiros, que é aquilo que eu falei que é a base do capitalismo. O que vai acontecer? Quando eu aumento a minha fabricação, eu aumento a minha produção, né, os meus mercados de consumo, eu tenho um retorno financeiro, um lucro muito maior. E aí eu acabo tendo essas empresas fazendo uma produção em escala global em vários países do mundo. Tanto que esses surgimentos eles vão se aprimorar de uma forma de que agora eu tenho as multinacionais, as transnacionais e as fábricas globais. Cada uma delas tendo um novo papel e uma nova função no seu processo de desenvolvimento. O Brasil vai se encaixar também dentro desse sistema de capitalismo ou da DIT, do capitalismo financeiro. O Brasil vai abrir agora toda a sua proposta, vai abrir todo o seu território para investimento de empresas externas. Essas empresas, esses países desenvolvidos, vêm para o Brasil, alocam as suas filiais e eles têm uma produção dentro do Brasil. O que o Brasil vai oferecer? A mão de obra, vai oferecer a matéria-prima e o seu local para essas atividades. Eu entendo que quando um país
ele faz isso, além de ele aumentar a sua relação com os países externos, ele também atrai retorno financeiro para si, gerando emprego. Se eu tenho emprego, eu gero renda, poder de compra para a população, eu acabo tendo um maior desenvolvimento econômico e social para esse país. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. É basicamente isso quando a gente fala da nova divisão internacional do trabalho. Então, que a gente tem aí um momento de estudo, reveja, estude, faça seu plano de aula, faça seus resumos. Eu tenho certeza de que você vai conseguir chegar aos seus objetivos. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.